Alô, alô? Ouvindo bem? Perfeito. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Clara, sou psicóloga, analista de pessoas aqui no Zen Club. Vou ter a honra de mediar essa palestra especialíssima com essas duas convidadas. E eu vou começar só fazendo uma introdução rapidinha das meninas, depois pedir que vocês se apresentem, pode ser? Então, a gente está aqui com a Renata, né, que atua como coordenadora sênior de People e Performance, isso? Ela é Gerente. Troquei, perdão. Na International School Education, não é isso? Que é uma empresa aí do setor da educação. Então, meninas, podem começar se apresentando, contando um pouquinho do que é que vocês fazem lá, o que é que a International School faz também, pra gente saber de onde que a gente está falando, como é que essa empresa se localiza no setor. E a gente vai conversando no nosso café, tá bom? Tá bom. Quem quer começar? Bom, vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde já, né? Boa tarde, o meu nome é Raquel, sou Raquel Pontes, né? Sou psicóloga em formação, hoje estou como coordenadora sênior, né, da International School, no RH, né? Além de psicóloga, né? Eu sou mestre em cognição e linguagem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Sou pós-graduada em saúde coletiva também, e o nosso trabalho junto ao Zen Club, ele é muito ligado ao RH, né? A nossa empresa, na verdade, o que é a nossa empresa? É interessante vocês entenderem, né? A International School, nosso negócio, né? Ele é uma metodologia bilíngue, tá? Que a gente oferece para todas as escolas particulares do Brasil, tá? Então, o que a gente faz nessas escolas? As escolas que não são consideradas bilíngue, a gente oferece essa parceria e junto a ela, o que a gente faz? A gente faz toda a implementação da estrutura curricular da escola, tá? Reestruturação. A gente fornece material didático, então nós somos uma editora também, né? E a gente faz toda uma parceria, que é um cuidado, que a gente entende que parceria é cuidado. Então vai ter sempre um colaborador nosso especializado, cuidando daquela escola, trazendo pra gente como essa metodologia está sendo desenvolvida lá, como a gente pode melhorar. E assim a gente tem, em média, hoje, uns 270 colaboradores, né? E espalhado em todo o Brasil. Nossa empresa é de âmbito nacional, então a gente tem colaboradores espalhados em todo o Brasil. E o Zen Club, essa parceria, tem feito bastante sucesso com a gente. Eu vou passar para a Rê para falar um pouquinho, e aí depois a gente fala mais um pouquinho sobre o que a gente faz com o Zen Club e a parceria, tá bom? Olá, boa tarde. Primeiro, é uma honra estar aqui, receber esse convite. Obrigada. Eu sou a Renata, eu estou na posição de gerente de RH da International School. Atuo na área há mais de 25 anos e a gente tem uma parceria hoje, como ela já falou, né, um pouquinho da IS. A gente costuma chamar a International School de IS. A gente tem uma parceria com a Zen Club, que tem acolhido e cuidado bastante dos nossos colaboradores. Boa, gente. Muito obrigada por se apresentarem, contar um pouquinho do que vocês fazem hoje. Então, só para a gente aquecer os motores e se posicionar no tema, qual que vocês consideram que é a importância de falar de saúde mental, de saúde emocional, no setor que vocês atuam hoje, no ramo da International School mesmo? Vamos lá, eu acho que esse é um assunto muito importante, até porque a gente veio de uma pandemia, né? E acho que assim, todo mundo já está até um pouco cansado de ficar a gente sempre falando de pandemia. Antes a gente já identificava essa necessidade, ela apenas foi agravada, né? Com o que aconteceu de uma forma inesperada. Então, assim, é muito importante a gente entender o quanto a gente precisa estar com a nossa saúde emocional bem, porque ela reflete tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Então, assim, a gente estando bem emocionalmente, a gente consegue desempenhar todas as áreas da nossa vida de uma forma mais eficiente. Então, por isso que eu acho importante a gente, principalmente como empregador, cuidar disso. E quando a gente fala da área de educação, a gente também olha um pouquinho para as escolas, apesar da IS não ser uma escola, mas assim, recentemente a gente tem visto, né, o aumento da violência dentro das escolas. Então é muito importante a gente acolher os profissionais dessa área, né, que eles se sintam num ambiente seguro, num ambiente mais assim tranquilo, tanto de forma profissional como até de estrutura mesmo, devido ao que a gente vem acompanhando aí devido aos últimos acontecimentos. Então eu acho que é um tema muito relevante e importante mesmo.
só para complementar aí, né, o que a Rê iniciou, falando do trabalho que a gente vem fazendo aí junto às escolas, né, e junto ao Zen Club, que tem sido uma parceria bem de sucesso com a gente. Nós temos, como eu falei, escolas parceiras por todo o Brasil, né? Hoje a gente tem bastante escolas, bastante alunos que a gente se sente responsáveis por eles, né? E ela levantou a pandemia realmente foi algo que mexeu bastante, né? Foi uma coisa mundial, né? Mexeu com todos nós, o novo assusta, e o novo tira a gente do equilíbrio, né? E saúde mental nada mais é do que a gente parar, se autoconhecer e saber até onde a gente pode ir, até onde a gente, né, pode melhorar enquanto pessoa. E o que a gente começou a fazer é ter um cuidado maior, nos aproximando na escola e trazendo para eles também esse olhar que a gente tem cuidando dos nossos colaboradores, porque a gente entende que para encantar os nossos parceiros a gente precisa estarmos encantados, então a gente precisa estar bem para a gente atender bem, né? Então essa é uma missão que a gente tem enquanto International School, né? Que os nossos colaboradores estejam bem para que possa também fazer essa diferença nas escolas onde a gente está. E agora com esse último episódio que teve, né? Que mexeu bastante com a área educacional também, que foi a violência, né? Essas invasões, né? Foi algo muito assustador, assim, tanto para as crianças, né? Mas também para nós colaboradores que estamos nas escolas, que estamos ali trabalhando, né? Os nossos funcionários, todo mundo, o que fazer, né? A gente viu muitas crianças falando assim, nossa, eu tenho uma filha, então a minha filha até falou, mãe, eu já sei minha rota de fuga. Né? Se alguém entrar na minha escola, eu já sei minha rota de fuga. Eu falei, nossa, a que ponto chegou? Né? Então eu acho que é muito legal o que a gente fez. A gente procurou o Zen Club, né? E o Zen Club junto com a gente na parceria fez uma palestra para todas as nossas escolas parceiras, e nós oferecemos para eles também um pouco do nosso benefício, um pouco do que a gente tem enquanto benefício no Zen Club, para todas as nossas escolas parceiras também, para os professores estarem também se cuidando e se preparando também para estar recebendo aqueles pais, para receberem aquelas crianças. Então foi bem legal. Muito obrigada por essa parceria. Nossa, que bacana que é escutar vocês, de verdade, porque a gente sabe que a pandemia atravessou a gente de muitas formas, de diferentes formas em diferentes setores, mas que a educação certamente teve que se adaptar realmente de muitas maneiras. E conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo de ajuste para vocês com essas escolas parceiras, como que a pandemia impactou mesmo o setor, assim, de forma transversal, né, eu diria, talvez. Quer falar? Então, a gente está oferecendo sempre palestra constante, a gente está sempre dentro das escolas, né, oferecendo como parceiros mesmo do negócio, como a gente faz essa parte do ensino bilíngue, na verdade, né, de fazer implementação. Os nossos profissionais, eles também arrumam uma forma, uma maneira de acolher os professores, principalmente, porque assim, o professor ele já tem uma vida praticamente estressante, né, lidar com várias crianças, adolescentes, a responsabilidade, né, de lidar na sala de aula, de proporcionar um ensino de qualidade, e juntando essa parte emocional que sempre fica naquela apreensão, o que vai acontecer, o que pode de fato acontecer de forma inesperada, às vezes até através de um aluno, às vezes através de algo externo, de uma outra pessoa. Então a gente tenta acolher e tenta passar para ele também que ele sempre procure essa ajuda de um profissional, que eu acho que o mais importante, todos nós gostamos de acolher o outro, e eu acho que isso é muito importante. Às vezes eu costumo até dizer assim, um abraço, um sorriso, às vezes proporciona um acolhimento na situação que às vezes a pessoa se encontra, mas ela procurar uma ajuda de um profissional de fato. Então acho que é aí que entra muito a questão do Zen Club, da parceria, em que a gente apoia e direciona para que eles se cuidem de forma mesmo com um profissional da área. Então, quando você fala sobre a pandemia, né, eu costumo dizer que a pandemia veio para mexer muito com todos nós seres humanos, né, porque nós tendemos a nos acomodar com o que a gente já sabe fazer, com o que a gente, né, então sair da acomodação é sempre algo muito difícil, e foi algo que, e normalmente a gente nos prepara para sair dessa acomodação, né, às vezes a gente pode usar o exemplo da atividade física, né, tô lá, sedentário e tal, não, mas eu vou fazer, então eu vou mudar de atitude,
cultura, eu vou mudar de mudança de hábitos, né? Então, e fica naquele fortalecimento. De repente veio a pandemia e tirou todos nós. Assim, quando a gente fala dessa mudança de hábito, tem um profissional da educação física que ele pode te ajudar. Tem um nutricionista, tem um psicólogo que ele pode também estar te ajudando em toda essa mudança. Mas e quando a gente falou em pandemia? Quem era o especialista que iria chegar para você e falar assim, olha, é isso que está acontecendo, é isso e vocês têm que seguir esse caminho? Não, foi um boom mundial, né? Todos nós, seres humanos, mundialmente ficamos assim, o que fazer agora? Né? E a área da saúde foi uma área, talvez no primeiro momento a mais impactante, por quê? Porque eu não sei o que fazer, mas eu sei que eu tenho uma missão de cuidar do outro, e como assim, se eu estou correndo risco de vida, e minha família, e foi, né, impactante. E aí, depois, quando a gente foi começando os estudos, os cientistas, os especialistas estudando, se aprofundando, foram chegando nas outras áreas, porque até então a recomendação é, fique em casa, não fale com ninguém, não veja ninguém, né, fique trancado. E aí veio a área da educação. E a área da educação era uma área que estava, todos os professores, né, tem toda aquela preparação, já sei o que fazer, já tenho minha aula preparada, tem todo o planejamento anual, eu já tenho tudo pronto. E agora eu vou ter que dar aula, né, virtualmente, como vai ser isso, né? E fora isso, eu acho que foi algo que impactou muito, foi a participação da família nas aulas. Quem é professor sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, os professores, caras, meu Deus do céu, a mãe entra na aula, quer interferir no que eu estou falando, a criança, né, não presta atenção, e o que eu vou fazer, como ter o domínio dessa turma. Então foi tudo muito novo, né? Então eu acho que é onde a gente traz, né, e aí a gente traz enquanto International School para os nossos parceiros especialistas que estavam nessa escola, que tem, né, que estavam ali com a missão de prepará-los, né, não só na língua, né, no bilinguismo, mas também enquanto pessoas, porque se eles estão preparados, eles podem estar apoiando esses professores ali também e falando para eles, cara, estamos juntos, vamos lá, vou te apoiar aqui nisso. E na verdade, a gente hoje consegue falar isso, mas também para a nossa empresa foi impactante, né? Porque a gente também tinha todo o nosso negócio, ele era totalmente, né, era presencial, e de repente, como assim, né, virou tudo híbrido, a gente teve que reformular toda a nossa editora, era livros e tal, e vamos virar tudo online agora, aulas online, então tudo muito novo. Então eu acho que, eu costumo dizer, né, que o equilíbrio é a palavra certa, né? E existem alguns pilares que são fundamentais para os seres humanos, né? E eu costumo dizer que é sempre atividade física, seja ela o que você quiser fazer, seja uma caminhada, porque ele fisicamente, né, ele produz endorfina, então ele traz para você uma sensação de bem-estar, é algo maravilhoso. A fé, seja ela no que você quiser, em quem você quiser também, eu acho que a gente precisa alimentar e trazer algo que você acredita e falar, é algo que vai me dar uma força, seja uma energia positiva, mas ela está me dando, né, seja de onde ela vier, que vocês acreditarem. E a terapia, que eu acho que é fundamental, assim, não é só porque eu sou psicólogo, mas sou apaixonada pela minha profissão, então não tem como eu puxar, né, mas eu acho que a gente precisa se conhecer enquanto pessoa, porque a gente só quando a gente se conhece enquanto pessoa, a gente pode ajudar o outro, a gente pode entender o outro, a gente pode ser um pouco mais flexível, resiliente, que são palavras-chave para o mundo atual, porque disseram que a pandemia iria mudar a gente, que a gente ia ficar bem melhor. Eu tenho minhas dúvidas se a gente ficou bem melhor, sabe? Eu acho que a gente acabou conhecendo alguns outros lados e outras coisas que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Maravilhoso, muito obrigada, gente. E aí, só uma última pergunta antes de eu abrir para a nossa audiência poder fazer suas considerações também. A gente falou um pouquinho da parceria com o Zen Club, como que tem sido para vocês, como que vocês têm usufruído desse benefício. Queria que vocês contassem um pouquinho como é que tem sido desde essa implementação, se vocês têm algum case, alguma prática bacana que tem permeado essa implementação, e aí a gente vai conversando. Vamos lá. Hoje nós temos aproximadamente, como a Raquel bem falou, quase 300 colaboradores. A maior parte do nosso quadro de colaboradores utiliza o Zen Club e de forma bem ativa. Recentemente nós tivemos um caso de uma das colaboradoras, por exemplo, tem uma perda bem significante na vida dela, e eu recebi um relato do quanto foi importante essa decisão lá atrás dessa parceria com a Zen Club.
ela nunca tinha utilizado e ela tinha até um tipo de preconceito de terapia, porque nós sabemos que existem pessoas que acham assim, eu não vou procurar terapia, eu não sou doente, eu não sou maluca, porque acha que se está fazendo terapia é porque está com algum problema. E isso não quer dizer, gente, é justamente para nos apoiar e nos fortalecer. Então, assim, e somos seres humanos, né? Temos uma tendência emocional, muitas vezes, assim, até ir para a negatividade, até quando vem algo novo, gera algum tipo de mudança, a gente sempre vai naquele não, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim. E eu acho que isso já é muito do ser humano, então a gente conseguir resgatar dentro da gente essa força de que eu consigo, eu posso, isso também faz parte da terapia, sabe? Eu acho que na terapia a gente consegue, isso não precisa necessariamente você estar passando assim numa situação difícil na sua vida. Mas aí voltando para esse case que eu fiquei extremamente emocionada e feliz da nossa empresa ter essa parceria, porque ela realmente está passando um momento assim bem delicado e ela tinha esse tipo de preconceito já enraizado. E assim, aí quando eu fui conversar com ela, eu falei, poxa, mas você não está conseguindo superar, será que não é uma oportunidade? O que você acha do Zen Club? Ela falou para mim, Rê, eu procurei, eu fiz a terapia. E eu falei, sério, que top. E aí, me conta, compartilha um pouquinho qual foi o seu sentimento, qual foi o seu resultado. E ela falou assim, nossa, eu tô transformada. Eu acabei agora, tem 2 horas que eu acabei a terapia, não tô 100%, eu ainda tô com a minha dor aqui, enfim. Mas eu me senti acolhida, eu me senti com alguém me ouvindo de verdade e alguém me dando assim, ela não me deu a diretriz do que eu tenho que seguir, mas sabe, ela me falou coisas que fez tanto sentido que eu tenho certeza que eu vou me apoiar e me fortalecer nesse momento que eu tô passando e que assim, tá fazendo diferença já. E eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou fazer a terapia, eu vou continuar nela. Então, assim, eu achei isso muito importante. Ela ainda falou assim, nossa, eu achei legal porque eu gostei tanto do profissional. E eu perguntei se eu posso marcar de novo com o mesmo profissional, porque eu me senti acolhida mesmo. E aí pode marcar com o mesmo, eu vou fazer o acompanhamento desse processo. Então, assim, a gente percebe que faz a diferença, que foi até o que eu falei um pouquinho antes. Tipo assim, é importante a gente estar ali do lado, a gente sentir. Na área da educação, assim, o profissional, às vezes ele observa também um aluno, uma postura, um comportamento, aí consegue perceber alguma mudança, né, naquilo ali e ele bota um alerta. Tá ruim? Vocês estão me ouvindo? Então, assim, você colocar um alerta para você perceber e tanto quanto como ser humano você olhar para si mesmo, né? Eu acho que a Raquel trouxe um ponto muito importante. Eu não sou psicóloga, gente, mas eu gosto muito da área da psicologia positiva. Eu estudo porque eu acho que a gente tem que olhar já, ter um olhar para a vida mais positivo, valorizar o que a gente tem de melhor e o que o outro tem de melhor, o que o mundo tem de melhor para nos oferecer. Então, assim, eu acredito que tudo isso é um conjunto e que quando a gente consegue ter um olhar diferenciado, uma atenção, a gente tira esse preconceito de que procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, que isso vai ser ruim, que eu vou ser mal vista. Ai, no ambiente de trabalho, se souberem que eu estou fazendo terapia, meu Deus, vão achar que eu estou com algum problema, isso pode dar um impacto na minha vida profissional, na minha carreira. E não, gente, pelo contrário, quanto mais vocês fizerem terapia, procurarem ajuda, lerem a respeito, dividirem, sabe, compartilhar com o outro, cuidar do outro, inclusive do colega que trabalha com vocês, que às vezes vocês sentem que aquele dia ele não está muito bem, ele chegou meio caidinho, ou você sabe que está passando por alguma situação pessoal, familiar, enfim, você acolher, dar uma palavra, dar um sorriso, sabe? Às vezes dar um abraço, tem gente que não gosta de contato físico, mas tem muita gente que gosta, e o abraço, né, ele também libera hormônios da felicidade. Então, assim, isso é importante, é você estar próximo, é você olhar no olho, sabe? Então, assim, eu acredito muito que a terapia faz todo sentido e eu acho que a gente tem que pensar, olhar com muito carinho e com muito cuidado essa parte da terapia. Então, esse foi um case que eu tive recentemente, eu já tive diversos outros que já me passaram, mas esse me tocou
porque era uma pessoa que tinha um certo preconceito, sabe? E fez a diferença na vida dela. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Acho que eu falei muito, né? Maravilhosa! Então, vamos lá, só complementando aí o que a Rê falou, né? Eu acho que é legal a gente trazer, enquanto case de sucesso, mais do que uma experiência individual, mas uma experiência enquanto RH, né? Enquanto time que a gente hoje, nós somos responsáveis aí por toda uma empresa, né? Vamos lá, quase 300 pessoas estão ali, né? E a gente tem essa missão, esse papel de cuidar dessas pessoas e essas pessoas que estão, né? Que exercem vários papéis sociais, né? Porque a gente às vezes pensa sempre no lado profissional, mas a gente tem o nosso lado de mãe, de esposa, de pai, enfim, vários papéis sociais que a gente tem que estar em equilíbrio o tempo inteiro, né? E eu achei muito interessante a postura do Zen Club de ter, eles sempre, a gente tem um profissional que nos atende, que eu sou muito fã, tá? Eu queria deixar registrado, que é o Gael, ele é, né? Ele é super, nossa, muito bom mesmo, profissional, e ele nos trouxe, né, nas nossas reuniões, que o nosso nível de atendimento, o nosso número de atendimento estava aumentando. E ele veio nos perguntar, Raquel, está acontecendo alguma coisa? A empresa de vocês está passando por alguma situação, tal? E realmente a gente está passando por uma reestruturação, né? E aí isso poderia estar afetando. E eu achei bem interessante esse olhar de vocês, né? Esse cuidado de vocês conosco, de estar nos atentando sobre isso, sobre o número de profissionais que estavam procurando e o que em parceria pudéssemos fazer, né? Porque foi o que a Gael falou. O que a gente pode fazer para estar atendendo melhor vocês e nesse cuidado? Então, assim, eu achei de excelente isso. Eu acho que isso foi um case, assim, mais do que de sucesso para vocês, porque, mais uma vez, né? A gente que é da área de saúde emocional, saúde mental, a gente tem, né? Esse cuidado sempre. Eu costumo dizer que terapia nada mais é, né? Eu sempre falo para os meus pacientes do que você se dedicar lá 1 hora, 50 minutos para você. Que muitas vezes a gente não faz isso, né? Então é se dedicar para você e para você se ouvir, não é para você ouvir o outro não, porque o terapeuta não está ali para falar nada, ele está ali para fazer você se ouvir, né? Isso é um psicólogo, eu acredito muito nisso. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Então, quem aqui que está nos ouvindo, se não teve essa experiência ainda, arrisca, vai lá, conhece. Eu costumo dizer também que, assim, às vezes a primeira experiência não dá certo e fala assim, nossa, eu odeio psicólogo, porque a psicóloga me atendeu, foi péssima e tal. Tenta uma outra pessoa, tente um outro profissional, você vai encontrar um profissional que tem um perfil parecido com o seu, que está ali mais preparado, talvez, para a sua demanda, para aquele momento, né? Porque isso também, a gente, não é mágica, não tem como. Tem profissionais que às vezes a gente vai falar assim, cara, me indica aí um psicólogo, né? Às vezes acontece isso. Aí a gente indica, fala, nossa, mas nada a ver, Raquel, não gostei daquele psicólogo. Não, calma aí que eu vou te indicar outro. Então, às vezes eu tenho uma lista de psicólogos completamente com perfis diferentes exatamente para isso, né? Porque nós somos diferentes. Por que não esperar de um profissional também a diferença no atendimento? Então, assim, esse olhar, ele é muito importante, né? Então, assim, só uma frase que eu queria deixar, assim, só para finalizar, já que você falou que a gente está finalizando, que eu gosto muito disso e eu acredito muito nisso, né, gente? Assim, procurem se autoconhecerem, isso é fundamental, né? Procurem os 3 pilares, como eu falei para vocês, que isso também, o equilíbrio na vida da gente é fundamental. E pense bem nas 5 pessoas que vocês têm mais contato, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente tem mais contato. Nós, seres humanos, somos altamente influenciáveis. Então, procure saber quem está do seu lado, o que está acontecendo, que muitas vezes o que você está considerando que é um problema e tal, você é sempre as pessoas que estão próximos de você, que pode estar levando você a pensar assim, olhar assim, né? Se comportar assim. Então, procure estar sempre elevando o nível das pessoas que estão com você e elevando o nível das pessoas próximas de você, para que você seja uma pessoa que as pessoas queiram estar também perto, né? Eu acho que isso também é fundamental. Meninas, que valioso tudo que vocês trazem pra gente. Pra gente é uma honra co-construir essa parceria com vocês e ver que a gente tá tendo uma relevância bacana. É um feedback do nosso trabalho também, né? Então, realmente é muito, muito bacana ver vocês. Raquel, eu também sou sommelier de terapia dos meus amigos. Todo mundo me pede indicação. Eu vou, mas o que é que você tá precisando? E aí vou moldando ali uma abordagem profissional. Gente, deixa eu ver como é que a gente tá de tempinho. A gente tem tempo, acho que, para umas 2 perguntas. Quem quiser, só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Não?
os 3 pilares. Ela que eu... Vamos lá, os 3 pilares, né, que eu falei, que eu considero que são importantes. É uma atividade física, que é, né, que é fisicamente a gente ter alguma coisa que a gente faça, que a gente movimente e traga a endorfina, que é um hormônio de bem-estar, que ele é fundamental. A fé, seja ela no que você quiser, assim, porque, né, a gente não pode entrar nas crenças de ninguém, não acredito, mas se acreditar numa energia positiva, tá tranquilo, não tem problema, mas eu acredito em algo que não seja, que só de mim, né, que venha mais além de mim. E a terapia, que aí é o lado emocional, que você precisa se cuidar. Se você tiver o equilíbrio nesses 3 pilares, pode ter certeza que a gente vai ser um pouco mais feliz. E pelo menos fazer mais feliz as pessoas que estão perto da gente, porque isso também é fundamental. Muito obrigada, Raquel. Gente, mais alguma pergunta? Tudo bem? Meu nome é Alexandra. Eu queria só que vocês dessem uma dica, né? Eu também trabalho com RH, só que em empresa, não escola, mas achei interessante, né, a colocação que vocês fizeram. Uma dica que vocês utilizam no dia a dia para lidar com a comunicação não violenta, quando a gente se depara com pessoas que são difíceis, né, de aquela personalidade difícil, que é difícil você chegar numa orientação, num direcionamento. Vocês que trabalham, né, com escola, com várias pessoas de vários tipos, o que vocês dariam de dica para lidar com esse tipo de pessoa? Na verdade, o que a gente faz um trabalho bem forte na nossa empresa, assim, né, de desenvolvimento, né? É a parte de desenvolvimento, de treinamentos, porque normalmente, né, não é uma regra, mas quando a gente fala de linguagem mais agressiva, de comunicação mais agressiva, a gente sempre vê mais até para um líder, para um liderado, né? Não é uma regra, mas a grande maioria acontecem assim, né? Então, eu acho que as pessoas, principalmente no mundo organizacional, né, as pessoas acham que estão sempre preparadas. Só porque eu virei líder, porque eu, sei lá, vendi muito, por exemplo, na área comercial, o cara é um exemplo virou líder. Mas será que ele está preparado com todos os pilares fundamentais para uma liderança? Não, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa preparar essa liderança, né? E a comunicação é algo fundamental, né? O saber ouvir, fazer uma escuta ativa. Hoje a gente tem um projeto, né, dentro da empresa que é de escuta ativa, onde o nosso RH, ele junta os grupos todos da empresa, sem liderança, sem ninguém, para saber como é que tá, como é que é a relação entre o time, o que nós, enquanto people, podemos fazer, né? Então a gente tem um trabalho muito, muito forte dentro da nossa empresa de escutar. Então a gente tem o período de experiência, que a gente tem uma escuta ativa quando ele termina 3 meses. Não é só aquela experiênciazinha que a gente marca e normalmente tem nas organizações, não. A gente chama os colaboradores, pergunta o que você acha, qual era a sua expectativa antes e a sua expectativa agora? O que você acha da empresa? Qual a nota você dá? Você indicaria a nossa empresa? O que você acha que está faltando? Qual a diferença que a gente pode estar fazendo na sua vida? Então a gente já começa traçando aquele perfil daquela pessoa e acompanhando toda aquela jornada. Depois a gente faz essa escuta também nos setores para estar acompanhando, então pesquisas de clima e tal, e essa parte de desenvolvimento, que é onde a gente começa com os treinamentos com os colaboradores, né? Então, e principalmente com as lideranças, né? Eu também estou responsável, né, pela área de recrutamento e seleção, por exemplo, né? Todo líder acha que ele sabe fazer uma entrevista. Não sabe. A gente vê que a pessoa não está preparada para fazer uma entrevista. Às vezes, né, ele vem com cheio de crenças e acha que aquelas crenças ali são a verdade absoluta. E não, e quando você faz uma entrevista, você tem que sair daquele lugar das suas crenças, deixar as suas crenças de lado para ter uma outra escuta. Então, assim, isso é fundamental. Eu acho que o treinamento e o desenvolvimento dos líderes, principalmente dos colaboradores também, de uma maneira geral. Mas quando a gente tem uma liderança preparada, eu acho que a liderança é um exemplo, né? E aí a gente vai engajando um clima organizacional melhor.
só para complementar, que a Raquel trouxe muito bem, a gente fortalece muito a cultura do feedback. Então, a gente incentiva as reuniões acontecerem semanalmente ou quinzenalmente, one-on-one, não somente entre a liderança e o liderado, mas a gente também deixa sempre o RH aberto, sabe? Para que eles possam chegar para a gente e contar situações que estão acontecendo, como a Raquel bem trouxe, porque ela tem esse programa dentro da IS, da escuta ativa, porém a gente faz constantemente treinamentos de feedback. E por coincidência, o que você trouxe pra gente, a gente já tem um treinamento agendado agora na próxima sexta-feira, que a Kelly vai ministrar falando sobre justamente a comunicação não violenta. Então a gente precisa justamente estar levando o tempo inteiro para eles essa conscientização, né? Porque é o olhar também para si, porque o que acontece, às vezes a gente age de alguma forma em que a gente acha que está tudo bem. Eu já ouvi de uma liderança que teve algumas reclamações sobre ela, e quando eu fui bater um papo com ela, ela chegou para mim e falou assim: nossa, eu não imaginava que o que eu falava ou da forma que eu falava afetava o meu time desse jeito. Então, assim, às vezes a gente esclarecer, mostrar, e é muito importante que a gente mostre, inclusive, exemplos práticos do como agir, do como não agir, qual o momento melhor para a gente falar, qual o momento que é melhor a gente esperar um pouquinho, né? Esperar, assim, às vezes baixar ali, porque às vezes está naquele calor da emoção. Aí, muitas das vezes a pessoa até pensa assim: mas o RH nem é ativo. Ele soube que aconteceu isso e ele não tomou ação neste momento, porque o RH sabe que naquele momento ali não era o momento ideal para tomar aquela ação. Então, assim, esperar, aguardar um pouquinho, ver o melhor momento, chamar, conversar e sempre fazer isso, assim, desenvolver o colaborador, passar a parte de liderança para a liderança, sim, sobre o feedback, mas acho muito importante todos os colaboradores saberem e saberem também ouvir, porque às vezes a gente sabe falar, né? A gente sabe até dar um feedback, chamar o outro e apontar, mas quando ele chega pra gente falar algo que dá a nossa feridinha, porque geralmente quando vem, né, que seja construtivo também, nada de feedback negativo. E a gente tem que pensar também que o feedback, ele também, se aconteceu algo de bom, a gente tem que chamar ali e valorizar naquele momento, ressaltar que isso é importante, que a gente às vezes fala de feedback, parece que a gente só tá falando de apontamentos, né, pra parte de desenvolvimento, não, de valorização também. Então eu acho que essa troca e a empresa tá sempre, assim, fortalecendo a cultura através desses treinamentos. O que eu espero dos meus colaboradores, né? E quando você identifica algum deles que está fugindo um pouquinho ali, é você chamar, você conversar de uma forma acolhedora e passar para ele, né, como que é a forma mais adequada de agir. Boa, gente, muito obrigada. Eu tive uma colega de trabalho uma vez que costumava dizer que o líder não é um super membro. Ele é líder, ele precisa ser líder, ele não pode ser, né, vai tomar tudo, vai ali tomar aquele protagonismo, aquele resultado, senão ele não está sendo líder, né? E a gente que é RH bem sabe, né? Bom, gente, então só para a gente encerrar esse momento aqui, alguma mensagem final para nossa audiência aí tão ativa, tão atenta? Bom, só queria agradecer, né, a disponibilidade de vocês estarem aqui, escutando a gente um pouquinho, a troca, porque eu acho que é fundamental, né, e me colocar à disposição de vocês, né, tem no meu LinkedIn, né, Raquel Pontes, lá, se vocês quiserem procurar lá pra gente trocar. Eu acho que a troca, ela é sempre fundamental para o crescimento, não só profissional, mas para o crescimento nós, seres humanos, né, então é isso. Obrigada aí por vocês estarem aqui, prestigiando a gente. Agradecer também, espero que de alguma forma a gente tenha tocado de forma positiva para vocês, que a gente dê algum insight aí, que às vezes hoje não necessariamente vocês vão perceber, mas às vezes no dia a dia vocês lembrem e falem: nossa, fez tudo sentido lá, o que a Renata, a Raquel trouxeram pra gente, isso aqui. Então, assim, que vocês consigam ter uma vida plena, com bastante sorriso, que eu sempre falo isso todos os dias. E o meu LinkedIn é Renata Monteiro. Não sou muito ativa, gente, eu preciso ficar mais ativa no LinkedIn, mas sintam-se vontade em se conectarem lá comigo, e o que eu puder fazer para ajudar vocês, estou à disposição também. Vamos sempre realizar essa troca, que eu acho que é muito importante, né? Não existe posição que sabe tudo, não existe ser humano que sabe tudo. Nós estamos em constante aprendizado e, assim, o que eu puder
puder fazer para ajudar vocês, sintam-se à vontade em me procurar. Tá bom? Um ótimo dia para todos vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vencemos? Gostaram? Gostei, bom. Obrigada. Não, obrigada a você. Prazer em conhecer. Foi um prazerzão. Muito obrigada. Temos mais trocas aí. Tá bom?